O Senhor manda dizer nesta manhã, o Senhor manda dizer para o seu povo que nesta manhã o Senhor vai desfazer toda a sobra de Satanás, que nesta manhã o Senhor vai lançar por terra toda a doença, toda a inveja. O Senhor manda dizer, não tema, porque eu sou contigo. Quem crê assim dá glória a Deus. Pode sentar glorificando e exaltando ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, nós não vamos perder tempo. Amém? Glória a Deus, aleluia. Nós vamos entrar agora na mensagem do Senhor. Vamos entrar aqui na mensagem de Deus, que está no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 14. Livro de Marcos, capítulo 9, versículo 14. Quem encontrou, dá glória a Deus. Quem aqui nessa manhã está aqui pela primeira vez, faz assim. Olha, quantas pessoas, levanta a mão assim, deixa eu contar, irmão. Fica a mão estendida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pessoas, 14 pessoas, 15, 16, 17 pessoas hoje pela primeira vez. Amém, irmãos? O que é que nós dizemos para essas pessoas? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Jesus te ama e nós também. Amém, irmãos? Glória a Deus. Quem encontrou, da glória a Deus. Vem de pé toda a amada igreja, reverência a palavra do Senhor, para que possamos ler a palavra de Deus em nome de Jesus nessa manhã. Amém? Graças a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, que está no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 14. Em nome de Jesus. Diz assim: a cura de um jovem possesso. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomado de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discuteis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e esse quer que o apanha, o lança por terra, e ele espuma, ri nos dentes e vai defiando. Roguei aos teus discípulos que o expelisse, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula e perversa. Eita Deus, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Traze-mo aqui. E trouxeram-lhe. E quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. E perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao qual lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê.
crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando o mundo, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? E respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Amém? Levante essa palavra aos céus e ore comigo toda a igreja. Glória, 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 glória. Deus Santo de Israel, eu peço ao Senhor nesta manhã, fala com a tua amada igreja, com o teu povo, fala o coração de cada um que aqui se encontra, que através da tua palavra, filhos aqui sejam libertas, curadas, abençoadas, através do teu poder e da tua graça, em nome de Jesus. Amém? Como o Senhor sente, desocupa suas mãos e dê comigo um salve de palmas bem forte. Bem forte! Isso! A Jesus, igreja! Glória a Deus, aleluia! Irmãos, nós vimos aqui na palavra de Deus um pai, um homem que estava sofrendo em ver o seu filho endemoniado. A Bíblia diz, irmãos, que este homem, ele estava desesperado, angustiado, triste em ver o seu filho na situação em que se encontrava. Porque imagino eu, irmãos, que esse pai tinha feito de tudo para ver o seu filho bem. Porque quem é o pai que não se preocupa com o seu filho? Quem é o pai que não quer ver o bem do seu filho? Quem é o pai que não fica triste, angustiado, amargurado em ver o filho doente, enfermo? É ou não é verdade, irmãos? O pai, quando ele ama o filho, ele gasta até mesmo tudo que tem para ver a cura, para ter a cura do seu filho. Ele gasta com remédio, ele gasta com clínica, ele gasta com médicos. Foi assim que aconteceu com este homem. Imagino eu que ele tinha gastado tudo que ele possuía, tudo que ele tinha, para alcançar a cura e a libertação do seu filho. E nós vemos aqui, irmãos, que esse homem já angustiado, amargurado, ele procura os discípulos. Eles vão até os discípulos e chegando lá, ele implora aos discípulos para que os discípulos pudessem expulsar, expelir aquele demônio, aquele espírito que estava sobre a vida daquele jovem. E a Bíblia diz, irmãos, que ali começou uma contenda, uma discussão, porque o discípulo não conseguia expulsar aquele espírito. O discípulo não conseguia. E assim os escribas começaram a contender com os discípulos, e o pai do jovem também. E ali naquele momento, Jesus, ele chega naquela hora. Jesus chega naquele momento, irmãos. Irmãos, eu quero que você entenda uma coisa, que o Senhor, ele chega no momento em que nós menos esperamos, para poder resolver a nossa situação, o nosso problema. O Senhor, ele chega com a solução para resolver o teu problema. Quando nós menos esperamos, Jesus chega com a solução. Ninguém esperava Jesus naquele momento aparecer.
que aquele pai que estava sofrendo, aquele pai que estava sofrendo e vendo o seu filho naquela situação, ele chega até Jesus e diz: Senhor, eu roguei aos teus discípulos para que eles pudessem expelir esse espírito imundo que está sobre meu filho. E ali Jesus diz assim, então, e um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito imundo, e este onde quer que quer, o apanha, o lança na terra, e ele espuma, ri nos dentes e vai definhando. Vê aí, irmãos, imagine só, esse homem, ele roga a Jesus, ele implora a Jesus, e apresenta a Jesus o seu filho, e ele diz: Senhor, esse espírito imundo que se apassa do meu filho, muitas vezes o lança na terra, e faz ele espumar, e faz ele se debater, e nós conhecemos esse espírito imundo. Você vê por aí pessoas que também muitas vezes são possessas de espíritos imundos, a qual muitas vezes lança essa pessoa no chão, lança essa pessoa na terra, e muitas vezes ela fica se debatendo e espumando. E às vezes as pessoas não entendem nem compreendem o que está acontecendo. E às vezes tem pessoas por aí que gastam tudo que tem com remédio, com médico, e nada adianta. Nada adianta, irmãos. Você pode ver que muitas pessoas, que esse problema é conhecido como o quê? Epilepsia. Doença essa que para os médicos não tem o quê? Solução. Não tem. Os médicos não têm solução para diagnóstico para essa doença. E você vê por aí quantas pessoas têm desmaio, se debatem, espuma, e só Jesus que pode libertar, irmãos. Porque como a palavra de Deus diz, existe casta de demônios que só sai através da oração e do quê? E do jejum. E nós vemos aqui que esse pai roga ao Senhor Jesus, e Jesus manda trazer esse jovem. E a Bíblia diz que Jesus disse assim: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis? Quer dizer o que, irmãos? Que se a pessoa, ela não coloca em prática a sua fé, ela não exercita a sua fé, ela vai estar sempre sofrendo. Porque quando a pessoa não crê nas promessas de Deus, quando a pessoa não dá crédito à palavra de Deus, quando a pessoa não confia naquilo que Deus fala para ela, ela acaba perecendo, ela acaba sofrendo, ela acaba passando luta, dificuldade na vida dela. Porque nós vemos no dia de hoje quantas pessoas estão passando luta no seu casamento, pessoas que estão passando luta na sua vida financeira, pessoas que estão passando, estão enfermas, desenganadas pela medicina, pelos médicos, pessoas que estão aí gemendo porque não tem dado crédito à palavra de Deus, porque não tem confiado nas promessas do Senhor. Quantas pessoas hoje estão padecendo porque, irmão, estão aí, não acreditam no Senhor, sabendo ela que todo poder, toda a glória está nas mãos do Senhor, sabendo ela que só Jesus pode mudar a sua situação, só Jesus pode te libertar, só Jesus pode mudar a tua história. Só Jesus pode mudar a sua vida. Quantos aqui nesta manhã você já bateu em várias portas? Quantos de vocês já fizeram de tudo para a sua vida mudar e a sua vida tem continuado do mesmo jeito? Quantos? Quanto você tem gastado com remédio, com médico, e essa doença não para? Hein, irmãos?
sofrereis? Até quando sofrereis, irmãos? Até quando? E aquele homem, irmãos, ele, pela sua falta de fé, ele disse a Jesus: Senhor, eu peço, se tu podes. Ele disse a Jesus: Jesus, se tu podes, cura o meu filho, liberta o meu filho. E Jesus diz assim: se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê, irmãos, porque o Senhor, Ele pode todas as coisas naquele que Ele fortalece. O Senhor, Ele pode todas as coisas. Não há nada impossível para o nosso Deus. Não há nada que o nosso Deus não possa fazer. Esse homem desacreditado, ele mesmo diz: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda. É o que tem acontecido com muita gente, irmãos. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que estão desacreditadas, que já não acreditam mais em nada, que já estão abatidos na fé, que não dão mais crédito na palavra de Deus. Eu digo para você, irmãos, que se tu creres, tu verás a glória de Deus na tua vida nesta manhã. Eu digo para vocês, nesta manhã, se vocês crerem, o Senhor, Ele vai operar maravilha nesta manhã na tua vida. Toda maldição, todo mal, o Senhor, Ele vai lançar por terra na sua vida. Por isso que Ele diz: tudo é possível ao que crê. Quem crê aqui? Quem crê que Jesus nessa manhã vai te libertar? Que Jesus vai libertar você de todo mal. Você crê, irmãos? Porque quando Jesus chamou o jovem, e que o pai traz o jovem até Jesus, aquele demônio que estava na vida daquele jovem foi expulso da vida dele. Jesus disse: saia da vida desse jovem. E aquele demônio, aquele espírito saiu. Amém, irmãos? Porque, irmão, todo poder e toda autoridade está no nome de quem? A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Rei dos Reis, o Santo do Santo, e que nenhum mal irá resistir o seu poder e o seu nome. Aleluia! Nenhum mal irá suportar e resistir o nome de Jesus. Ele tem que sair. Amém, irmãos? Ele tem que sair. Porque toda a autoridade foi dada ao nome de Jesus. E quando Jesus diz: saia desse homem, diz a Bíblia, irmãos, que aquele jovem, ele caiu e deram como morto. Mas Jesus pegou na sua mão, levantou, e ele estava liberto para a glória do nome de Jesus. Ele estava liberto, curado. E é o que Deus nessa manhã vai fazer na tua vida. Em nome de Jesus, o Senhor irá te curar, irá te libertar, irá mudar a tua história. Todo mal que estiver sobre a tua vida, em nome de Jesus, vai cair por terra. Quem crê assim dá glória a Deus. As palmas glorifiquem e exalte a Jesus. Isso. Exalte a Ele, igreja. É glória a Deus. Nós vamos orar, amém, irmãos? Pegue todos os seus pertences, pegue tudo que é seu e venha